Muito bem, senhoras e senhores, olha, agora vamos explicar aqui o LHS, também conhecido como Latin Hypercube Sampling. Bom, a ideia é muito simples e é um bom substituto ao Monte Carlo, uma vez que você vai fazer o Monte Carlo, você vai ver uma necessidade de ter alguma coisa mais rápido, porque as suas simulações podem chegar a demorar 1 hora, 2 horas, um dia, e assim você vai querer reduzir o número de simulações. E o LHS é excelente nesse sentido para ajudar você a reduzir o número de simulações. Então, ó, a ideia é o seguinte: imagine que você tem uma CDF normal padrão. Então é aquela que começa de 0, termina até 1. E esse aqui é normal padrão, ou seja, eu tenho média aqui 0, desvio padrão 1. Então essa aqui é a plotagem que você tem. A ideia do LHS seria pegar e dividir isso daqui em grupos. Então veja, se você estivesse fazendo aqui um Monte Carlo, eu vou selecionar uma dessas variáveis, você pega de qualquer lugar aqui. E a segunda você pega de qualquer outro lugar. A LHS não. A LHS, ó, imagine que você tem 5 grupos. Tá? Então 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Então o que aconteceu? Eu dividi aqui em 5 partes. O LHS ele sai do princípio que vamos pegar um representante de cada grupo. E isso já é o suficiente, imagine que isso já seja suficiente para reproduzir essa função. Veja que o LHS ele tem uma coisa que é o seguinte, ele possui memória, porque antes de você começar, você já fala da onde vai tirar um representante. E já o Monte Carlo não, né? Você pode pegar desse mesmo grupo na segunda simulação sem nenhum problema. Mas aqui, ó, se fossem 5 simulações, seriam 5 grupos, você pegaria um de cada intervalo, ou seja, um de 0 até 1, 0,8 até 1 e assim por diante. Então, ó, vamos supor que nem aqui, eu rodei e pegou isso daqui, ó. Eu plotei aqui em x igual a 0, mas daqui a pouco a gente já entende o que acontece. Ó. Então, ó, de 0 até 0,2 pegou esse número, de 0,2 até 0,4 pegou esse número, de 0,4 a 0,6 pegou este, 0,6 a 0,8 este, 0,8 a 1 pegou este como representante. Sabendo-se o representante, o que é que você faz? Você vai à tua CDF e com ela você sabe qual que é o valor que você vai utilizar da sua variável, nesse caso a variável x, pode ser fy, fck, modicidade, seja o que for. Mas é assim que você vai fazer, ok? Então, por representantes de subgrupos. A ideia do LHS é essa. Vamos agora para o MATLAB para que a gente consiga realmente destrinchar isso daí do jeito que a gente tem feito. Então, ó, vamos passar aqui para o MATLAB. Muito bem, então, ó, aula de confiabilidade, LHS hoje, e eu vou comparar Monte Carlo com LHS. Minhas referências aí têm sido bastante MATLAB, tem algumas coisas na internet também, e também o meu orientador de doutorado, ele era um grande fã de LHS. Então, a primeira coisa eu vou montar uma simulação LHS com vocês do mais básico. Você sabe criar uma função normal CDF usando essa função aqui, norm CDF. Mas agora eu vou usar um pouquinho diferente, tá? E daqui a pouco vai fazer sentido. Então eu vou primeiro declarar aqui, ó, eu vou querer que a média seja 0 e que o desvio padrão sigma seja igual a 1. Tá? Então isso aqui na verdade são inputs, né? Muito bem. E agora eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou criar uma probability density function, uma função de probabilidade que eu vou chamar de PD normal. E essa minha PD normal, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma função que chama makeDist. Então, fazer uma distribuição. Se vocês olharem lá na internet, eu até deixei separado aqui, ó. MakeDist é o seguinte, você coloca qual que é o nome da distribuição que você vai querer e quais são os valores que você queira que sejam analisados. E tem aí uma infinidade aí de distribuições, tá? Então, ó, beta, binomial, Burr, exponencial, e claro, em algum lugar aqui vai ter a nossa normal, tá? Então, eu vou usar a normal hoje. Então, eu vou pegar fazer uma distribuição. Essa minha distribuição, vou colocar aqui, ó, normal, entre aspas, simples, né? E quais são os dados de entrada? A média e o desvio padrão, sigma e mu. Muito bem, então o que aconteceu? Ele criou aqui dentro do MATLAB, ele tem
um handle ali que vai saber, ó, isso aqui é uma função normal que tem média, desvio padrão tal. E é isso o que é que eu vou usar. Então, ó, para eu pegar e fazer uma plotagem igual essa que eu fiz aqui com vocês, eu vou fazer o seguinte, vou pegar valores de y, então vou pegar aqui ó, de 0 até 1, então vou criar aqui valores de y, então o meu y aqui ele vai de 0 até 1, vamos colocar um intervalo aí para ficar bem bonita aquela função, vou colocar um intervalo bem refinado, tá? 0.001, vai lá, vai ficar um vetor gigantesco aqui. E daí depois, para eu saber quem que vai estar em x, seria aqui, seguindo essa minha PD normal, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o inverso da CDF, então é ICDF. E no ICDF eu vou pegar todos os meus handles, todas as informações que eu deixei aqui em PD normal, e eu quero que analise para todos esses valores de y, tá bom? Então o que, que vai acontecer? Eu vou pegar e estou querendo chegar nessa figura aqui, daí a gente consegue brincar um pouco mais. Então tá. Então, ó, eu já deixei aqui preparado o plot eu não vou ficar fazendo toda vez com você, porque começa a cansar, né? Então, ó, plot no x, eu coloquei x, em y eu coloquei CDF. Vou colocar um return aqui que eu tenho mais coisas aí guardada para o futuro. Então, ó, vou rodar. Então, aqui está a minha CDF, ó, vai de 0 até 1, e é uma CDF claramente CDF padrão aí, ó, menos 4 até 4, tem carinha de padrão. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, de fato, o LHS, tá? Então, ó, primeira coisa que é que eu vou fazer, então, LHS, eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou falar para ele quantos grupos eu quero criar. Então, eu vou fazer igual eu fiz aqui no PowerPoint, tá? Vou fazer 5 grupos. Então, o meu n, meu número de grupos aqui, eu vou colocar 5. E olha, a função que já existe no MATLAB, vou mostrar aqui para vocês no Help, chama-se LHSDesign. Então, a LHSDesign é a função que vai pegar, subdividir aqui no número de grupos que você der e selecionar um candidato de cada subgrupo, tá? Tem também uma função que chama-se LHSNorm, que ele já vai seguir já sabe que é uma função normal. Eu geralmente nem utilizo essa, tá? Mas se você quiser, tem aí, deixo indicado. Então, ó, subgrupos eu vou pegar e vou usar a função LHSDesign. E nesse LHSDesign eu preciso falar quantos números eu quero. E daí eu vou falar quantos grupos de números. Ou seja, se eu pegar e for criar só um vetor. Se eu fosse criar 2 vetores, tipo, um vai ser FCK, o outro vai ser maior da cidade. Eu colocaria aqui 2. Tá? Mas esse não é o caso, então ó, tem que dar um nome para o que vai sair de resultado aqui. Ó, esse aqui vai chamar para mim LHS values. Então o que sair daqui, esses 5 números que vão sair vai ficar guardado aqui nesse vetor chamado LHS values. Tá? Então, ó, já vamos pegar, eu deixei aqui um plot aqui para gente. Plot. Então, ó, plotei aqui em 1 zeros o LHS só para a gente pegar e conseguir realmente visualizar isso aqui, tá? Então, o return aqui para parar. Então, o que ele fez? Ele dividiu em 5 subgrupos e pegou um representante de cada subgrupo, tá? Veja que está bem claro aqui que ficou um de cada subgrupo. Perfeito! Agora, o que eu preciso é saber qual que é o valor aqui que esse ponto quer dizer aqui em x. Então, para isso também, eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou pegar e usar essa função aqui, ó, ICDF. Então, ó, vou até copiar ela aqui. Ó, então, eu vou pegar essa ICDF, só que agora é x usando o LHS. Então, eu vou chamar de xLHS. Aqui é a função PD normal, só que quem que eu vou usar em y? Eu não vou usar um vetor inteiro, eu vou usar o que eu criei aqui, né? Então vai ser esse LHS values. Vou colocar aqui. Eu acho que eu já deixei um plot aqui para ficar bacana. Aqui. Então, ó, vamos até o return aqui, né?
Então, chegar até aqui. Aí, ó, então veja, o MATLAB gerou esse ponto vermelho, baseado numa função normal que eu dei para ele, e dele rebateu aqui e me deu aí qual que era o y, tá? Perfeito, era isso mesmo. A partir de agora eu já sei qual que é o valor aqui em x agora, e eu posso rodar a simulação que eu preciso, tá? Ó, mas agora vamos pegar e entender o que isso daí melhora na minha vida, né? Então, ó, veja, mostrei para vocês como fazer LHS, agora vamos comparar com Monte Carlo. Ó, isso daqui eu copiei de alguma simulação aí do passado, ó. Então, eu só vou explicar para você o que eu estou fazendo. Ó, gerei quantos números? 100 mil números. Um é resistência, que tem média 50, coeficiente de variação 0,1, ou seja, o sigma de 5, né? E a demanda, que eu chamei de Q, tem média 40, coeficiente de variação também 0,1, ou seja, o sigma vai ser de 4. E daí eu peço para gerar números randômicos, baseado numa função normal, que tem a média e o sigma que eu coloquei aqui em cima, tanto para a resistência quanto para a demanda. E daí eu faço o que eu chamo aqui de função estado limite, que vai ficar mais claro no futuro, né? O que eu faço? Eu tiro a resistência e a demanda. Quem ficar negativo aqui vai ser o que está falhando, né? Então eu chamo de probabilidade de falha. É esse vetor aqui, quando o vetor g menor do que zero, eu encontro quantas vezes isso acontece, tiro qual que é o comprimento desse vetor e divido pelo número de simulações. Isso daqui o que vai me dar? Vai me dar a probabilidade de falha para uma resistência tal e uma demanda tal, né? Então, ó, vamos pegar aqui e rodar isso aqui só para a gente ter ideia aqui de qual que é a probabilidade de falha que eu estou falando. Ó. Então, estou falando a probabilidade de falha em torno de 0,06, ok? Muito bem, feito isso, agora vamos fazer usando o LHS, né? Porque, veja, aqui eu estou fazendo um menos o outro, mas imagina se cada vez que eu for rodar isso aqui for 1 hora e eu for fazer 100 mil vezes. Não vai dar certo. Então vamos supor que eu vou fazer só 1000 vezes e eu vou usar o LHS e ver quando é que eu fico aí no lucro ou não, né? Então, ó, 1000 vezes e eu vou pegar e gerar aqui valores de resistência e valores de demanda. Então, ó, primeira coisa, eu vou pegar e usar o LHS Design. Já vou sair com tudo, tá? Então, ó, o LHS Design, eu vou pedir o quê? Número que eu quero criar, N, nesse caso vai ser 1000. Eu vou criar aqui dois vetores, um para resistência e um para demanda. Então, eu coloco aqui, ó, 2. Tem mais um detalhe que é muito legal no MATLAB, que ele vai verificar se esse vetor criado aqui e o outro criado, tanto a resistência quanto a demanda, não possui algum tipo de correlação, tá? Isso daqui vai ficar mais claro para você no futuro, o que é correlação, mas é bem importante aqui, ó, coloca aqui criterion, e daí você pede aqui para que ele verifique se não está tendo correlação, tá? Correlation. Então, tira o critério de correlação, ele vai verificar para você se não tem correlação. Se tiver alguma correlação, ele vai consertar. Bom, tem que salvar isso aqui em algum lugar. Vou chamar aqui uma variável. Vou chamar R, ó, resistência, demanda, criado pelo LHS. E esse daqui são os valores da CDF. Excelente. Então, ó, eu preciso dar informações de quem que é a minha função para R. Tá? Então, ó, a minha probability function aqui, ela vai ser uma resistência, PD, e ela vai ser uma normal. Veja que eu estava trabalhando com normal aqui, vou continuar trabalhando com normal. E o que é que eu vou ter que pegar e falar? Eu vou ter que falar, olha, aquela mesma função que eu usei lá em cima, make dist. Vamos copiar e colar aqui, ó, make dist normal. Em vez de mu, eu vou usar, isso aqui é R, então eu vou chamar MUR. MU underline R. E sigma underline R. Mais alguma coisa aqui? Eu acredito que não. Então, ó, falei qual que é a distribuição, agora eu preciso pegar o inverso. Então, ó, o R seguindo o LHS, né? O que é que eu falei para vocês que tem que fazer? Tem que fazer, ó, ICDF
Vamos copiar aqui, ó. ICDF, PD, aqui, ó, R, PD normal, LHS, não. Isso aqui vai agora virar esse camarada aqui, ó. Só que veja que eu criei dois vetores. Então, vou pegar todas as linhas do primeiro vetor. Então, o primeiro vetor para mim vai ser o vetor da resistência. Vou fazer a mesma coisa com a demanda. Ó, vou copiar e colar aqui. E vou torcer para que eu não faça nenhuma besteira aqui no meio do caminho. Ó. Então, ó, MU de Q é sigma R não, sigma Q. Então, vai gerar um Q de LHS, que vai seguir essa função normal Q, e vai pegar aqui não 1, mas vai pegar o 2, o segundo. Função performance, veja bem, aqui eu fiz R menos Q, agora aqui eu vou fazer RLHS menos QLHS. Então, eu já digitei aqui, ó, RLHS menos QLHS. E a probabilidade de falha vai ser quando isso for menor que zero, porque a demanda é maior do que a resistência. Então, ficou negativo. E vou dividir aqui por esse N, que é o número de valores. Então, ó, vamos pegar, colocar um return aqui, tirar esse. Então, ó, tinha dado 0.06, vamos até ver aqui, eu acho que ainda está aqui. 0.058. Agora, vamos ver qual vai ser a probabilidade de LHS. Aliás, vou rodar tudo de novo, vai sair na tela, já vai sair os dois. Putz. Deixa eu ver quem que eu deixei aqui mostrando. Este. Vamos tirar isso aqui. Ó, vou rodar de novo. Ó, então, a probabilidade de falha deu 0.0583. Eu não sei por que não fez a outra. É porque eu fui lá e coloquei um ponto aqui, né? Um ponto e vírgula. Então, vamos ver aqui, ó. Probabilidade de falha 0.059, 0.06. Ó, é praticamente idêntica, só que ao invés de eu fazer 100 mil simulações, eu fiz 1000. Então veja aqui, número aí considerável. No entanto, você vai falar para mim assim, por que você colocou 1000? Por que você não colocou 2000 ou 10, 100? Qual que é o número, né, que você deve colocar? Então, ó, eu vou comentar isso aqui, ó, então você pode ir ali dar um Ctrl R nisso daqui. E eu vou pegar e fazer um algoritmo agora para a gente pegar e analisar isso daqui. Qual que é o número ideal para que você faça isso? E geralmente a gente faz isso para uma das simulações, para um dos cenários, e depois, uma vez que você sabe qual que é o N interessante para LHS, para aquele modelo, você para de fazer, tá? Então, ó, N máximo, e eu vou colocar aqui, sei lá, vou colocar aqui 1000. E vou mostrar para vocês, vou ir de 1, 2, 3, e vou ir calculando aqui essa probabilidade de falha para cada instância, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e criar um for aqui, em que o meu N, que é o que eu estou criando aqui, ó, eu vou chutar o balde aqui, né? Porque eu vou fazer de 1 até N máximo, ele vai ficar calculando, ainda bem que meu computador é um computador relativamente bom. Então, ó, esse meu for aqui, eu vou terminar ele aqui, ó, end. Vamos criar um contador para que o PF de LHS ele fica contando aqui, ó. Então, eu vou colocar um i aqui. E aqui eu vou colocar um i, que ele é igual a i mais 1. Vou colocar aqui para fora, eu vou colocar um i igual a 0. Então, esse contador ele vai entrar aqui na primeira rodada, ele vai assumir o valor 1, vai criar um vetor aqui que vai aumentando com o tempo. Não é o mais interessante, mas tudo bem. A gente está brincando agora. Muito bem. E daí com isso eu já posso plotar isso aqui. Então vamos ver, eu deixei alguma coisa para plotar? Sim. Ó, então eu deixei aqui um plot de 1 até n máximo, que é esse daqui, e esse vetor PF de LHS. Então, ó, vamos rodar a primeira vez para você entender o que eu estou querendo fazer com vocês. Claro, vai demorar um pouco, né, porque eu estou gerando 1 e estou vendo qual que é a probabilidade de falha, 2, qual que é a probabilidade de falha, 3, qual que é a probabilidade de falha, e assim por diante, né, até chegar nos 1000. Ó, essa daqui que é a plotagem que eu queria. Então veja, ó, aqui, número de simulações, então aqui, ó, fiz 300 simulações. Qual que foi a probabilidade de falha? Ó, foi em torno de 0.04. E veja ó, que aqui o 0.06 é o eixo que você fez lá com Monte Carlo com 100
100 mil simulações. Então, ó, veja que ele começa aqui muito longe, e ele vai variando, 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 até que em algum momento aqui ele começa a chegar aqui num ponto em que ele está variando em torno do esperado aí do Monte Carlo, tá? Vamos pegar e fazer mais uma tentativa aqui, vai demorar um pouquinho mais, ó. Vamos até 5 mil. Então ele vai pegar e fazer tudo isso aqui de novo, usando o Monte Carlo. Bom, usar o Monte Carlo vai ser uma vez só, né? Mas ele vai criar aqui, ó, para uma simulação ele vai ver qual a probabilidade de falha, duas, três, até chegar a 5 mil simulações, qual foi a probabilidade de falha? Ah, olha só, né? Tanto tempo esperando isso. Veja, eu tinha parado aqui em 1000, né? Veja, aqui ele começa bem complicado aqui, não está tendo nenhuma tendência. Mas olha, em torno de 1000 aí mesmo, realmente ele assume uma tendência e vai. O que vai acontecer no dia a dia? Você geralmente não vai estar analisando um pórtico. Você vai estar analisando uma série de pórticos, né? Ou talvez um elemento só, né? Então o que acontece? Você acaba fazendo isso aqui para um pórtico e depois você fala, bom, naquele pórtico eu fiz essa análise e agora realmente a partir de 1000, 1000 para mim é um LHS bom, e vou continuar. Outra coisa que também eu recomendo, dá para colocar aqui numa escala logarítmica, né? Então você pode fazer uma seleção usando uma escala logarítmica, também é uma coisa que vai funcionar super bem. Bom, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, tchau, tchau.